Olá, nós estamos começando mais um episódio do Por Mim, Por Nós, Por Todas. Eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje eu tenho uma convidada super especial da área da beleza, a Ariane. Seja bem-vinda, Ari. Obrigada, Tatiane. Bom, é um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco da minha trajetória. E essa é a ideia de hoje. Hoje nós convidamos, algumas mulheres que já passaram por aqui para falar sobre a história e o protagonismo delas. E nada melhor do que você mesma para falar. Quem é a Ari? Bom, eu sou Ariane Camargo, empreendedora esteticista, fundadora da Ariane Camargo Estética. Hoje eu tenho a minha clínica, o meu espaço, onde eu faço os meus atendimentos e também concluo as minhas mentorias. Além disso, também montei cursos online para poder atingir um número maior de pessoas que têm o objetivo de entrar nessa área. Uau! Que máximo. Ainda é mãe, esposa, Exatamente, tudo isso. Eu vi um bebezinho. Quem é o Meu bebê? neto. Meu Deus, linda desse jeito, já tem Meu um neto. Sim. Meu Deus, Ari, que massa. Eu imaginei, mas falei, não vou arriscar porque é muito nova. Parabéns. Obrigada. Ari, onde começou essa jornada empreendedora na sua vida? Então, onde tudo começou? Você já sempre gostou da parte de estética? Iniciou na área de estética? Não, Tati, a minha vida profissional começou com tantos anos, em tal área. Conta pra nós. Olha, minha vida profissional começou há muitos anos, mas a parte empreendedora nasceu quando eu descobri a minha paixão pela estética, né? Foi quando eu entendi que eu poderia associar essa vontade de trabalhar dentro da área da estética e empreender. E foi daí que eu dei o pontapé inicial para tudo começar. Uau! E quando você pensou nessa área de estética, você estudou o quê? Você começou lá, no seu primeiro trabalho. Qual foi seu primeiro trabalho? Olha, eu trabalhei de muitas coisas, né? Desde papelaria, Sério? em banco. Tive também uma parceria com o meu marido. Ele tem uma loja de materiais de construção que nós fundamos juntos. Trabalhei lá por 10 anos, contribuí muito. Mas eu respeitei o meu limite e entendi que também eu poderia ir muito mais além do que aquilo. Então, eu entendi que eu contribuí muito nessa jornada e que ali se encerrava um ciclo. E dei início a um novo ciclo. E isso foi muito importante porque foi até uma superação. Foi onde eu entendi que eu poderia ir mais além, confiando no meu trabalho. Eu já sabia que o meu trabalho era bom, mas daí eu busquei me capacitar, muitos cursos, muitas mentorias, me entrosei com muitas empreendedoras, mulheres inspiradoras que me trouxessem a realidade e a experiência, as vivências delas. E isso foi o que me deu um gás para entrar nesse negócio. Que legal. Então, quando você fala assim, já trabalhei em diversas coisas, Tati, com quantos anos você começou a trabalhar? Eu tinha 15 anos. Uau, qual foi esse seu primeiro trabalho? Papelaria. Como que foi essa jornada lá? Assim, foi um grande aprendizado, né? Trabalhar, assim, CLT, tinha horário para entrar, horário para sair, aprendi muito, ganhei muita experiência, mas eu sempre tive um foco de um dia ter o meu negócio. Ainda não sabia o quê. Ali você já tinha, o bichinho do empreendedorismo já tinha picado. Não sabia o que exatamente, mas eu queria ter o meu próprio negócio. E você ficou lá quanto tempo, Ari? Ali foi uns 8 meses, pouquinho tempo. Foi mais para ganhar experiência. Adolescente, primeiro trabalho. Que legal, mas começou a trabalhar cedo. Sim. E depois dali? Aí depois eu trabalhei em banco. Já foi pro estagiária. Eu fui estagiária, né? Trabalhei na Caixa Econômica na época. E trabalhei acho que 3 anos. Foram 3 anos de muito aprendizado. Trabalhei também em call center. Foi muito bom também. Tive uma ótima experiência, fui subindo de cargo e ali eu fui vendo que eu tinha capacidade, que eu tinha competência para algo. Que legal. Isso foi muito bacana. E me despertava muito essa questão de liderança também, e isso era fantástico. E cada vez mais querendo. Esse foi meu último emprego no call center, porque quando eu saí desse emprego, eu e o meu marido resolvemos fundar a nossa loja, que ainda existe, mesmo que eu não esteja mais, mas ela ainda existe. E foi quando a gente resolveu fundar a nossa loja. Que desafiador. Muito. Abrir um negócio com o marido. Na época, nós ainda não éramos casados, né, Tati? A gente só namorava, mas tínhamos esse plano e aí tudo começou. Ele, que também é um grande empreendedor, em que eu me inspiro muito, começou com a ideia e a gente tocou em frente.
E foi onde eu fiquei ali por longos 10 anos, contribuindo muito para o crescimento dessa loja. Quais eram as atividades que você fazia lá, Ari? Tudo. Gestão. Desde venda, administração. Mas eu gostava muito de lidar com o público, né? Essa ideia de venda, de atendimento, gostava bastante. Mas ajudava de tudo um pouco. Né? E aí, como que foi? Quando que virou essa chavinha para você dizer assim, eu não quero mais estar aqui e quero abrir o meu próprio negócio na área de estética? Porque eu lembro que você estava no banco... Você tinha saído do banco, aí você estava no call center, e aí você... queria abrir o seu negócio, e aí você começou em doses homeopáticas. Você já estava estudando, porque aí você fez administração, não foi? Recursos humanos. Recursos humanos. Na época eu trabalhava lá no call center e a gente fazia muito recrutamento. Então, assim, estava dentro da minha área, então estava nesse momento estudando isso. Só que eu me lembro bem, nessa época, eu trabalhava dentro desse lugar e ainda conseguia vender coisas, né? Então, eu pegava sempre bolsa, atividade paralela, sempre empreendendo. Sempre. Então, nunca ficou só naquilo. E quando eu saí de lá, aí fui, né, me aventurar aí na loja e deu tudo certo. E depois disso, foi que eu fui me sentindo um pouco estagnada. Porque é como se você já tivesse atingido um objetivo. E olha que engraçado, né? Muitas pessoas, elas almejam essa estagnação de alguma forma, que é essa estabilidade. Sim. E você falou, não, quero mais. Exatamente. Quero mais, né? Exatamente. Que palavra que eu posso usar? Deixa eu pensar. Essa insatisfação mais positiva, né? Isso, exatamente. E assim, a estética é algo que sempre me atraiu. Então, fazia parte também da minha rotina. Hein? Como que veio a estética? Porque o ramo que você estava com seu marido, qual que é? Materiais de construção. Poxa vida, totalmente tudo a diferente, ver, né? Material de construção, estética. Mas então, aí é que tá a chave do negócio. Conta pra nós. Era mais um sonho dele do que meu. Né? E é onde eu abracei a ideia, com certeza. Era uma boa ideia, uma ótima ideia, porque até hoje é uma loja grande, a gente ampliou bastante, enfim. Mas era um sonho dele. E eu sempre soube que ali não era o meu lugar para sempre. E a estética, mesmo assim, exatamente, estava ali ao lado, né? Estava ali, sempre estive. E ele, no momento em que eu decidi virar a chave, ele me apoiou o tempo todo. E a estética, como eu disse, sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre fui uma cliente muito boa de estética e conheci um pouquinho desse universo. Só que eu me aprofundei um pouco mais e me apaixonei. Porque não é só estética, é saúde também, né? E aí eu quero que a gente vai abordar muito esse tema. Então, você estava na loja, lá na parte de construção, gestão, vendas e tal. Ajudou o seu marido, e acho que é muito recorrente isso com as mulheres, a gestão, né? Ficava mais pro lado dele nessa época. Mais vendas. Comercial, exato, frente a frente. Exato. Porque quantas de nós, mulheres, a gente fica feliz quando quem está ao nosso redor está feliz. Então, a gente tem esse poder, né, se é essa palavra que eu posso usar, para engavetar os nossos sonhos ou deixar de lado ou fazer igual você fez, que eu acho que é bem bacana, por um período, mas com consciência de que o que eu quero é aquilo ali, para que outras pessoas sejam protagonistas, né, da história ali, e a gente vai ajudando, auxiliando dentro do que a gente pode, e tá tudo bem. Sim. Ou algumas mulheres, igual você, tem um marido que é parceiro, que tá ao lado, que auxilia, mas outras, às vezes, deixam de viver as suas vidas para viver em favor do outro, que a gente conhece como dependência emocional. Sim. E muitas vezes depois não sabe quem são, né, Ari? Exatamente. E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso para que essas mulheres que às vezes se enquadrem nesse cenário tenham essa orientação, porque você foi uma pessoa que desvinculou daquilo que estava super certo, que não tinha um porquê, se você pensasse em estabilidade, rentabilidade, já estava dando certo, o negócio estava crescendo, continua crescendo. O Juliano é uma pessoa querida, né, que tem como você ter uma convivência saudável e tudo mais. E aí, da onde surgiu? Igual você falou, vim como cliente de estética, mas... Porque do material de construção, do call center, do RH para estética, me conta um pouco disso. É essa chavinha, porque ali dentro daquele material de construção, eu me lidava com homens. A maior parte do público eram homens. E aquilo, era aí que eu achava que não era o meu universo. Aquilo me incomodava muito.
Eu queria lidar com mulheres, entender a história, que é o que acontece muito hoje. Hoje, inclusive, durante as mentorias que eu dou para as minhas alunas, eu vejo e percebo muitas vezes o medo, a insegurança, justamente por isso, pela falta de apoio, de repente, dentro de casa. De repente é casada, mas não tem uma pessoa bacana que incentive, né? Não que ela precise, mas assim, é legal quando você tem uma rede de apoio, né? E eu vejo muito isso no olhar de cada uma delas. E aí, quando eu venho com a minha história, conto a minha história, elas se sentem mais animadas, otimistas, e isso é inspirador para mim também, sem sombra de dúvidas, né? E é quando elas conseguem sair dessa zona de conforto, não tão conforto assim, Sim, né? mas eu acredito que seria isso, né? E aí você, então, estava ali, se sentia incomodada por ser um ambiente masculinizado. Sim, não me identificava, né? Que legal, não fazia, tava ali, mas não fazia parte, Sim, né? sim. E aí resolveu ir empreender na área de estética. Como que foi esse começo, Ari? Por onde você começou? Como foi seus primeiros atendimentos? Poxa, tem a ideia. Quero abrir algo na área de estética. Imagina, né? O desafio, porque para você entrar num mercado tão amplo quanto a estética, requer muita coisa. Eu tive que buscar a credibilidade, a confiança das minhas clientes, de outros profissionais da mesma área que eu. Então, com isso, eu fui buscar o quê? Conhecimento, capacitação. Estudei, graduei, pós-graduei, fiz mentorias, fiz muitos workshops, participei. Fiz muitas reuniões com outras empreendedoras e essas mulheres me inspiravam demais dentro da minha área. E criei bastante parceria. Né? Dentro disso também, eu investi alto em rede social, Instagram, que inclusive alavancou muito o meu nome dentro desse mercado, consolidando o meu nome. Isso foi muito bacana. E cada vez mais, a importância do marketing. E cada vez mais eu fui me sentindo segura e sabendo que eu estava no caminho certo. Sabendo que ali foi feita a escolha certa. Né? E depois disso, eu fui observando e vendo o impacto positivo que eu conseguia causar na vida das pessoas, na vida não só das minhas clientes, mas também dessas alunas que eu estava ali profissionalizando, ia sair para o mercado já mais segura do que estava fazendo. Aí eu matei a charada. Vi que eu estava no caminho certo. Uau. E aí você começou como, Ari? Quando você fala assim, comecei, fiz os cursos. Bem crua. Comecei bem crua. E aí, como foi o primeiro atendimento? Isso onde? Aí você já saiu da loja de uma vez? Não, aí eu entrei na faculdade, fui fazer faculdade de estética, me graduei. Só que durante esse percurso, eu fazia alguns atendimentos. Tinha algumas amigas que confiavam muito no meu potencial, na minha capacidade, me ajudaram muito nesse início. Legal. Atendia essas amigas, ia de porta em porta, botava a maca dentro do meu carro, atendia dentro da casa. Né? Então, olha isso que legal, foi um início... Saiu da loja estruturada, pôs uma maca dentro do carro e começou a ir na casa das pessoas. Exatamente. Ganhava pouco, mas eu estava ganhando muito mais. Era experiência, né? De campo ali, atendendo, literalmente. E isso foi só acrescentando. E aí fui abri um espaço, um pequeno espaço dentro da minha casa. Na época, morava numa casa onde eu tinha um espaço, conseguia atender um pouco lá. Só que é um pouco desconfortável você atender dentro de casa. E aí eu resolvi me aventurar e abrir de vez o meu negócio. Comecei pequena, com um pequeno espaço, e consegui ampliar ainda mais esse espaço depois. Uau, então começou nas casas das pessoas. Isso. Depois foi para um espaço pequeno. Dentro da minha casa. Dentro da sua casa. Isso. Ficou quanto tempo, Porque Ari? aí eu já tive que comprar aparelhos, eu já fui incrementando um pouquinho mais para dar um atendimento diferenciado. E aí era um espaço bem pequeno, mas que comportava ali a minha maca e os aparelhos que eu precisava para trabalhar. Mas era desconfortável. Então eu sabia que ali eu teria que sair para poder ter surtir um efeito maior, né? Tanto para as minhas clientes quanto para mim. E de fato foi o que aconteceu. E aí você saiu da sua casa, foi para esse espaço. Isso. Nesse outro espaço, você ficou quanto tempo na sua casa? Olha, na minha casa eu fiquei uns 8 meses. Foi rápido? Foi rápido. Só que teve o período antes de atender de porta em porta. Quanto tempo mais ou menos porta em porta? Quase um ano. Um ano. Depois na sua casa. Depois na minha casa e depois para esse espaço. Aí nesse espaço eu já fiquei um ano. Um ano. E foi ficou pequeno? Ano, ficou pequeno. Em um ano ficou pequeno. Não comportava mais. E aí foi onde eu resolvi ampliar.
né? Com medo, mas você vai com medo Que mesmo. legal. Porque o Teve faz medo, parte. então? Ah, sim, faz parte. Sim, faz do novo, parte né? Do novo, né? Só que a gente não pode deixar aquilo dominar, né? Uhum. Então, você vai com medo mesmo, enfrenta, é um desafio, mas cada desafio, cada friozinho na barriga te inspira ainda mais e faz querer mais, e aí você segue em frente. E foi onde eu consegui ampliar a minha clínica. Uau! E hoje você tem uma clínica? Isso. Eu tenho uma clínica. Dentro dessa clínica, eu tenho outras profissionais. Tenho profissionais que trabalham comigo e tem profissionais que trabalham para elas mesmas. Como? Eu tenho salas Sublocadas. que eu subloco. Então, eu tenho outras empreendedoras. Você vê que legal. Tudo gira Compartilhamento em torno gera de outras. crescimento. Exatamente. Que máximo, Ari. E me conta da sua clínica. Então, hoje você tem a clínica que fica onde, a sua clínica? Fica no centro da cidade, próximo ao supermercado de Chibata, ali do Senai, entre Alto Unger e Senador Dantas. Aqui em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes. É bem fácil a localização, fácil de parar, fácil acesso. É perto para todos, né? E quem são suas clientes? Como que funciona, né? Como é o funcionamento da loja? Da clínica, né? É. Agora, a loja do marido tá te confundindo. Da clínica, conta para nós. Então, lá o funcionamento é muito dinâmico, né? A gente tem clientes todos os dias, atendemos todos os dias, eu trabalho todos os dias. Claro que sempre a gente tenta compartilhar um pouquinho, tem outras profissionais, então a gente divide um pouquinho. Mas é bem dinâmico. Todo início é muito difícil. E a minha maior dificuldade, por exemplo, no início, lá atrás, naquele ambiente pequenininho, foi a gestão do negócio. Então, o empreendedor, às vezes, quando começa, né, fala, deixa eu colocar a mão na massa, deixa eu ir trabalhando, depois eu resolvo como eu vou fazer. E não é bem assim. Não. Isso, inclusive, foi um grande aprendizado que eu tive durante essa trajetória. E aí foi onde eu comecei a buscar conhecimento de gestão, planejamento estratégico e administração para melhorar e ampliar ainda mais a minha clínica. E hoje a gente consegue ter uma captação legal de clientes. Eu tenho uma equipe, porque sozinha a gente não faz nada. Então, a gente tem uma equipe, tem equipe de marketing, tem a equipe que me ajuda lá dentro da clínica. E tudo isso vai ajudando para o crescimento do próprio espaço. Então, hoje eu acho o máximo isso, porque o intuito desse programa é mulheres que ajudam mulheres. Às vezes a gente vê nesse mundo feminino, você fala, eu não me enquadrava nesse mundo masculino, mas o mundo feminino às vezes tem muita rivalidade, competitividade, inveja, né? E aí a gente fala sobre machismo que às vezes começa pelas próprias mulheres, né, Ari? Sim. E aí, o que você tem de experiência estando numa clínica onde você atende mulheres e, além de atender, lida com profissionais que também são mulheres? Como que é tudo isso? Sim. Como que funciona? Quais são os procedimentos que você tem também dentro disso? Então, Tati, eu trabalho com isso e os desafios são X. Conta pra mim. Olha, é muito desafiador. Primeiro que existe sim essa rivalidade das profissionais da minha área, mas eu, por incrível que pareça, não tenho rivalidade, não vejo como rivalidade, muito pelo contrário. Eu não sei se foi sorte ou se foi mesmo da minha competência buscar parcerias com essas mulheres. Então, eu vejo cada uma delas. Eu tive, inclusive, oportunidade em outras clínicas, não de trabalhar, mas para fazer parcerias com outras clínicas e associar o trabalho para poder fazer uma entrega melhor para as nossas pacientes e clientes. Que legal. Né? E isso é muito bacana. Então, eu não me enxergo como uma rivalidade, e sim como parceria. E ao longo da trajetória sempre foi assim. E enquanto as mulheres, tanto do meu meio profissional como clientes, mostrar para elas o quanto alguns procedimentos, por exemplo, são importantes. Então, assim, existem alguns estereótipos, por exemplo, da drenagem linfática. Algumas profissionais que estão entrando nessa área, quando eu dou uma mentoria, acham, Ari, não vai, a drenagem linfática vai ganhar muito pouco, ou qual que é o resultado que isso vai trazer? Então, elas não entendem o real objetivo e benefício do tratamento. E isso é uma barreira que a gente tem que quebrar para que elas consigam entender e valorizar o tratamento e entender que pode ser um carro-chefe para a sua clínica. Né? Lá na minha clínica eu tenho diversos tratamentos corporais e faciais, mas o carro-chefe hoje é a drenagem linfática, por exemplo, o pós-operatório, por exemplo, né? Então, é importante trazer para essas mulheres a importância de alguns tratamentos que muitas vezes perde a importância. Elas não enxergam mais tanto benefício ou rentabilidade ou não sabem precificar.
Olha isso. Né? De repente, um atendimento diferenciado, né? Você mostra um atendimento diferenciado com mais excelência. Muitas aquilo faz de empresas você... quebram por falta de gestão. Às vezes Exato. a profissional é excelente, igual você falou, na área específica. Eu atendo muitas pessoas com essa parte de gestão, que às vezes o produto é excelente, a questão da precificação está incorreta e a margem de lucro que aquela pessoa tem não faz sentido para aquele momento que ela está. E aí ela acha que é a empresa, mas na verdade o problema não é a empresa tem rentabilidade, o problema talvez seja ela ou a precificação, enfim. E hoje você ajuda outras clínicas que poderiam ser concorrentes a estruturar todo esse processo. Então, além da sua, você ainda desenvolve essas mulheres, desenvolve essas clínicas. Pessoas que estão começando, né? Essas meninas que acabam de se formar e ainda não sabem por onde começar, ou sentem-se inseguras, ou até não sabem fazer essa gestão. Eu não quero que elas venham com o mesmo pânico que eu tive no início. Ai, meu Deus, e agora? Não, agora eu já entendo e eu consigo passar um pouco disso para elas. Porque a estratégia é tudo. É importante você saber precificar o seu trabalho. E eu vejo muito nesse mercado as pessoas olhando para o concorrente. Ai, quanto que o concorrente está cobrando? Deixa eu ver. Ah, eu vou cobrar aquilo. E não é bem assim. O seu trabalho vale o que vale o seu trabalho. É o seu tempo, a sua hora, o seu custo ali de material. Tem todo um custo real. E cada clínica tem um custo. Sim, o período que você teve essas capacitações que você fez, né? Exatamente. Tudo é investimento. Tudo é investimento. Não é tangível, mas é um investimento. Exatamente. Então, é importante passar isso para essas profissionais, para que elas não cheguem no mercado tomando um susto. Opa, como assim? Aí elas ficam até assim, Ariane, mas como que a drenagem dá dinheiro? Como que a drenagem é rentável? E eu posso provar. Então, assim, é importante eu mostrar para elas essa parte que é muito importante dentro de uma clínica, além de outros, porque tem vários tratamentos realmente muito mais atrativos, que realmente podem trazer muito mais rentabilidade. Mas por que não valorizar um tratamento que faz tão bem para a saúde, não somente para a estética? Entende? Então, assim, eu tento trazer isso tudo para essas profissionais que estão chegando agora no mercado, para as profissionais que já estão no mercado, mas que não valorizavam tanto, e agora estão, é como se estivessem reeducando. Entendeu? Yari, quais são esses tratamentos que existem? Porque às vezes existem mulheres nos assistindo e falam assim, a clínica de estética atende a cliente XYZ da classe A, B, enfim. Não faz sentido para mim e eu nem sei o que é uma clínica de estética. O que é uma clínica de estética? Quais procedimentos existem? O porquê que eu frequento esse lugar ou não frequento? Vamos pensar no público das mulheres que não conhecem. Isso. Nunca tiveram essa experiência. Tá vendo? É isso que é importante. Por isso que eu vejo tamanha importância na rede social, na ferramenta que a gente tem do Instagram, do marketing, que é onde eu consigo ali de forma didática passar não só para as meninas que me acompanham, que me seguem, que fazem mentoria comigo, mas para as minhas clientes, para que elas entendam o que eu ofereço. Então, é bem didático. Às vezes você vai ver uma postagem que eu faço ali explicando bem como é o funcionamento do tratamento, o que ele vai proporcionar para você, o que ele realiza no seu corpo, o benefício, e ela vai entender. Então, é essa forma didática que é importante você abordar para você conseguir primeiro captar a sua cliente, seu público-alvo, né? Porque não adianta você focar só, eu tenho um público X e é só esse público X. Não tem necessidade de você atender somente esse público. Você pode atender todo tipo de público. Vai existir tratamento para todo tipo de público. Uau! Então, isso é importante. É importante você explicar mesmo, de forma transparente, bem esclarecedora, para que todo mundo consiga falar, olha, eu me interessei, vou dar um pulo lá, vou conhecer. Faz sentido, né? Todo sentido. Que legal, Ari. E aí, quando a gente fala dessa questão de clínica de estética, né, do que é, o que não é, quais são os seus próximos passos? Qual é o propósito, né, de trabalhar? Você citou alguns aqui que eu acredito que você vai repetir, mas por que dessa área? Como você se sente hoje nessa área, né? Valeu a pena ter saído da área de construção
E ir para essa área de estética, como que está sendo? Quais são os anseios da Ari como empreendedora? Olha, valeu muito a pena. Hoje eu vejo o quanto valeu a pena quando eu vejo o impacto positivo que eu causo na vida das pessoas. Não só das minhas clientes, mas dessas pessoas que eu consigo profissionalizar e ver o impacto que essas pessoas causam na vida de outras pessoas e assim vai seguindo. Então eu vejo que valeu a pena, sim. Meu projeto para o futuro é expandir ainda mais, né, os meus cursos aí, Brasil afora, Legal. realmente para atender o capacitar máximo... mais mulheres. Exatamente. Tem homens também que fazem? Olha, nunca tive procura. Legal. Nunca tive, mas a área da estética tem crescido bastante, né? Então, pode ser que em algum momento eu encontre, sim, serão muito bem-vindos, mas hoje é a mulher que domina mesmo essa área e faz com muita excelência. E é isso, o meu projeto é expandir mesmo essa área, profissionalizando ainda mais pessoas. Eu amo compartilhar o meu conhecimento, sempre fui apaixonada por isso e tenho certeza que eu vou conseguir capacitar muita gente. A Ari, professora de estética. E continuar atendendo, porque eu amo atender também, trazer a autoestima de volta, sabe? Deixar as pessoas se sentirem bem. Vai além de um procedimento, né? Nossa, vai muito além, é motivador. Por exemplo, uma paciente que chega depois de um pós-operatório, cheia de dores, inchada, demasiada, e a única coisa que ela quer é deitar na minha maca e falar, Ariane, tira com a mão essa dor. E literalmente eu vou tirar com a mão. Então, assim, é transformador. Você vê ela saindo aliviada, já desinchada, com a autoestima elevada, sabendo que vai voltar para aquele lugar acolhedor, é transformador. Uau, Ari. Uau. Parabéns. Obrigada. É muito bom ver, né, o início de tudo. Eu lembro de uma conversa nossa, você, ai, Tati, vou sair desse lugar, vou para tal lugar, tô com receio hoje, baita sucesso, já tô reformando, já tô fazendo e tudo mais. E hoje, né, pelo contrário ainda, você gera empregabilidade, traz de volta essa autoestima para as mulheres. Sim. Mais do que isso ainda, tá capacitando outras mulheres para seguirem nesse segmento que muitas pessoas acham que vai ter essa competitividade. Sim. Pelo contrário, você está compartilhando para que elas também cresçam, tenham essa independência financeira. Então, você que está nos assistindo, que tem interesse na área de estética, que já pensou, né, em fazer um curso, tem dúvidas, gostaria de conversar com uma profissional de excelência, a Ari vai deixar todos os contatos, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, para que você visite a clínica, para que você marque um horário com ela e, de fato, se desenvolva como profissional, como pessoa e principalmente como mulher. Ari, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa um recado para todas as mulheres que nos assistem, né, para essas mulheres que futuramente vão te procurar. Deixa o nome da sua clínica, a gente já falou um pouquinho do endereço, mas as suas redes sociais, fica à vontade. Sim. Bom, o recado é que essas mulheres empreendedoras ou futuras empreendedoras não desistam, sejam persistentes, pacientes e corajosas, porque é um mercado muito amplo, onde tem espaço para muita gente. Uau, Ari. Tem espaço para muita gente, Com né? Com certeza. Isso é muito bom de escutar. E que nós que estamos aqui deixemos de ser... Acho que é deixemos? Acho que é de deixemos, Sim. né? Deixemos de ser essas mulheres, né, que rivalizam, que às vezes competem, mas que se de fato tenha essa unidade para que a gente avance, né? Com certeza. Bom, eu acho que é isso, Ari. Obrigada, Tati. Obrigada a você. Pela oportunidade. Até mais. Até.